Pessoal, bom dia. Esse vídeo vai ser gravado para a gente ter aqui o complemento da aula 21 do curso de integração. Essa aula 21 ela vai ser dividida em parte um e parte 2. O motivo disso é que essa aula teve um problema de gravação no dia que ela foi ministrada. Então, o Google Meeting fez, né, a gravação da minha tela, onde eu escrevo, né, e desenho tudo, e do meu áudio e vídeo, né? E em torno de 49 minutos, com aproximadamente 49 minutos de aula, houve uma interrupção na gravação da tela. Eu não percebi, eu continuei ministrando a aula normalmente. E ao final, quando eu fiz o upload do vídeo para o YouTube, é que eu vi que todas as minhas anotações tinham sido excluídas aqui do vídeo. Tá? Então tinha 1h20 de aula. Depois desses 49 minutos que deu certo, veio 1h20 de aula, né, para explicar o controlador direto de torque. E isso foi perdido. Tá? Então eu vou repetir esse pedaço de novo, e ele vai estar contido aqui na segunda parte da aula. Então, voltando ao ponto que a gente parou, né, até onde a gravação incorporou a minha tela, a gente estava analisando qual seria o circuito trifásico sintetizado aqui entre um inversor e a máquina elétrica quando os comandos dos braços de cada uma das faces fosse 100, né? Então com 100, vamos apagar aqui para a gente deixar marcada em cada estado de operação do inversor quais são as chaves que estão atualmente fechadas, né? Então nesse comando 100 a gente tem a chave da fase A fechada aqui, né, no grupo que está conectado ao positivo do barramento. A fase B teria essa chave fechada e o braço da fase C teria essa chave fechada. Então nessa circunstância, né, a gente ia implementar aqui, iria observar um circuito trifásico onde, né, o potencial positivo do barramento CC, né, seria aplicado aqui à bobina da fase A do estator, né, fluindo pelo circuito. A gente chegaria no ponto neutro e as bobinas das fases B e C estariam em paralelo, porque elas começam no ponto neutro e por essa chave de baixo, tanto no braço da fase C quanto aqui no braço, tanto no braço da fase B quanto a chave de baixo aqui no braço da fase C, a gente conectaria os dois terminais dessa bobina no terminal negativo do barramento CC. Então as duas estariam em paralelo, né? As bobinas da fase B e C iniciam sua conexão num ponto comum, que é o ponto neutro do motor, e terminam sua conexão em outro ponto comum, as duas, que é o negativo do barramento CC. Então o circuito trifásico equivalente nesse estado de operação, com 100, seria esse aqui, ó. Então o positivo do barramento CC foi conectado à fase A. Aqui tem um ponto neutro. Vem as bobinas das fases B e C. Vou deixar registrado aqui para facilitar o entendimento. E essas duas bobinas, né, teriam das fases B e C teriam seus terminais conectados ambos ao terminal negativo do barramento CC. Então novamente aqui, né, a gente tem uma tensão do barramento de E-volts, e pela associação configurada das três bobinas, né, você tem essas duas aqui em paralelo e essa aqui da fase A em série com a conexão paralelo de B e C, tá? Impedâncias iguais. A gente vai ter então aqui a, né, impedância equivalente da associação entre B e C igual a metade do valor da impedância da fase A. Como ambas são percorridas pela mesma corrente, a impedância que tem que vale, né, o dobro da outra vai ter o dobro da tensão, né? Então essa aqui vai ter que valer 2/3 da tensão do barramento
essa aqui vai ter que valer 1/3 da tensão do barramento, ok? Bom, e aí, né, nessa circunstância, né, vamos escrever aqui, eu vou apagar aqui, isso aqui a herança da aula que foi, foi perdida, né? Então a gente está aqui, a gente vai repreencher essa tabela nos pontos que não tinham sido preenchidos um a um, para poder ter a aula completa, tá? Então, até o ponto que a aula da parte 1 acabou, a gente não tinha aqui essas colunas preenchidas ainda. Tá? Bom, então seguindo, né, com esse circuito aqui implementado, esse circuito trifásico, a tensão na fase A vale 2/3 de E. Né? Na fase B e C nós vamos ter tensões negativas, né? O potencial do ponto neutro está maior do que o potencial dos terminais de conexão das duas bobinas, né? E a gente mede tensão do ponto neutro para os terminais, tá? Então serão tensões negativas com esses valores aqui que a gente deduziu, menos 1/3 da tensão na fase B e menos 1/3 da tensão na fase C, tá? Bom, nesse cenário, pessoal, o nosso circuito trifásico tem, né, as bobinas têm uma tensão trifásica aqui, que seriam ou que levariam ao seguinte vetor espacial de tensão. Então vamos aqui caracterizar pela transformada de Clarke qual que seria o vetor espacial resultante dessas três tensões nas fases A, B e C, né? Então aqui está o eixo real, aqui está o eixo imaginário, né? Então a gente tem, quando a gente processa a transformada de Clarke, igual a gente estava fazendo aqui nos outros estados de operação, a gente vai pegar e somar três números complexos, né? A contribuição da fase A, esse outro número complexo aqui, que é a contribuição da fase B rodado de 120 graus, que é a multiplicação por A, né? A constante A, que aparece na transformada de Clarke, e a contribuição da fase C rodada de 240 graus no plano dos complexos. Tá? Então nós vamos colocar aqui essas três tensões que aparecem nas bobinas, que a gente acabou de deduzir, aqui na expressão da transformada de Clarke, né? Com esse critério. A da fase A, que é essa aqui, né, real, um número puramente real. A da fase B vai ser um número imaginário, porque nós vamos pegar esse nível de tensão e rodar de 120 graus. É essa parcela aqui. E a da fase C, nós vamos pegar esse nível de tensão e rodar de 240 graus, que vai ser essa outra parcela aqui, tá? Então, seguindo essa estratégia, né, a fase A aqui, ó, a contribuição da fase A está aqui, tá? A contribuição da fase B é menos 1/3 de E, né? Então é uma tensão que vale E sobre 3, seria um número complexo aqui, ou menos E sobre 3, né? Número, complexo, mas puramente real. Ele não tem parte imaginária, ele estaria aqui rodado de 120 graus. Então ia dar um número complexo aqui, ó. Tá? Então esse aqui seria o A vezes VBS, tá? Esse outro aqui seria o VAS. E por último, né, a contribuição da fase C também é uma tensão de menos E sobre 3 volts rodada de 240 graus. Então menos E sobre 3 vai dar um número complexo aqui. Quando você roda de 240 graus vai dar um número complexo aqui, ó. Então essa seria o A2 vezes VCS, tá? Os ângulos entre esses vetores espaciais, ou entre esses números complexos, desculpa, né, a gente não sintetizou o vetor espacial ainda, seriam 60 graus. Tá?
Então, quando a gente somasse esses três complexos, a gente reproduziria, né, uma operação aqui entre esses vetores similar à que a gente fez para os outros cenários. Tá? Então, similar a esse cenário aqui, por exemplo, está até desenhado aqui na aula. Tá? Seria esse aqui. Ó. Né? E o que se tem? Por que eu falo similar? Porque todos os vetores que apareceram nessa expressão que a gente já fez aparecem nessa nova expressão que a gente quer processar, rodados de 120 graus ou de menos 120. Então aqui, ó, esse vetor maior que aparecia aqui, ó, que é esse, aparece aqui, ó, 120 graus para trás. É o mesmo módulo rodado 120 graus para trás. Esse outro aqui, ó, que estava a 60 graus dele, né, com módulo 1/3 de E, né, ele estava aqui na posição angular 60 graus, aqui ele aparece na posição menos 60, esse aqui, ó, tá? E esse último, que aparecia na posição 180 graus com módulo E/3, ele foi rodado, né, também de menos 120 graus e equivale a esse aqui, ó. Então, o que vai acontecer com o resultado da nossa nova expressão? Né, se todas as parcelas que se somam foram rodadas de menos 120 graus nessa nova expressão, o próprio resultado também vai aparecer rodado de menos 120 graus. Né? Então a gente vai ter o resultado aqui com a mesma amplitude, né, do vetor laranja. A gente está fazendo os resultados dessas expressões aqui em laranja. Então daria um vetor espacial aqui, né, com o módulo, esse seria o próprio VS alfa beta, né, o vetor espacial associado a esse conjunto de tensões ou a essa tensão trifásica, né? E ele teria módulo 2/3, igual aconteceu aqui, porém o ângulo dele é 0 graus, ele está totalmente alinhado com o eixo real. Tá? Então ele representaria esse vetor espacial e a gente vai descrevê-lo aqui na nossa tabelinha. Então vai dar dois E/3 com um ângulo de 0 graus. Ok? Bom, com esse vetor espacial completo, né, nós vamos buscar então a descrição de um próximo vetor espacial onde o estado das chaves seja complementar ao estado que a gente contemplou aqui nessa análise. Tá? Então aqui a gente tinha 1, 0, 0, né? Se a gente complementar, né, ou inverter os estados de cada uma das chaves dos braços do inversor, a gente vai ter 0, 1, 1. Né? E como a gente viu, né, em outros vetores espaciais, quando você complementa aqui os estados das chaves, você complementa também, você obtém como resultado um vetor espacial nesse cenário que é o negativo do vetor espacial que se tinha no cenário das chaves complementares. Né? Então aqui, ó, quando a gente tiver 0, 1, 1, né, nós teremos então no inversor esse seguinte padrão de comando para as chaves, né? 0, 1, 1. Então é essa chave conduzindo na fase A, 0, 1. Então essa chave conduzindo na fase B, desculpa. E 1 significa esse braço, ou essa chave conduzindo no braço da fase C. Bom, então a gente teria com isso aqui, ó, as fases B e C, né, os terminais das fases B e C conectadas no positivo do barramento CC, e ambas também se conectando ao ponto neutro. Então a gente teria B e C paralelos, né, e aí fluindo pelo restante do circuito a gente teria a fase A, né, conectada por essa chave ao terminal negativo do barramento. Então a gente teria B e C paralelos. Essa associação paralela insere com a bobina da fase A. Então
o nosso circuito equivalente seria esse aqui, ó. B e C paralelos, né? Começam aqui no positivo do barramento CC e se conectam também no ponto neutro, no interior da máquina. E essa associação vem em série com a fase A, que vai ao negativo do barramento CC, tá? Então você observa aqui, ó, que nessa circunstância, né, tendo aqui E volts no barramento CC, igual a gente fez nos outros casos, e considerando aqui, né, o circuito trifásico que se configura, a gente teria aqui essa tensão valendo o dobro dessa aqui, ó. Então, o que a gente observaria, né? Que a tensão na fase A vale menos 2E/3, né? O potencial do ponto neutro está maior do que o terminal de conexão da bobina. E as tensões nas fases B e C valem mais E/3. Tá? Então observa aqui que as tensões neste cenário que a gente está analisando são iguaizinhas a essas tensões de baixo que eu estou marcando aqui, multiplicadas por menos 1. Tá? Então na hora que você processa a transformada de Clarke através da soma dessas parcelas rodadas no plano dos complexos, tá? Você vai ter o mesmo resultado que a gente teve aqui embaixo, só que multiplicado por menos 1, já que todas as parcelas da soma estão multiplicadas, né? Então se aqui a gente tinha um número complexo, que era esse aqui, ó, tá? Alinhado com o eixo real a 0 graus, quando você multiplica por menos 1, você roda ele de 180 graus, tá? Então seria um número complexo de mesmo módulo, porém com um ângulo de 180 graus. Tá? Então esse seria o vetor espacial nesse estado de operação do conversor. Os dois últimos que faltam então, né, seriam os vetores espaciais nulos, né? 1, né, esse comando 1 ou 000, tá? Vamos até analisá-los e ver o porquê desse nome vetor espacial nulo, tá? Começar aqui com esse 1. Então nesse estado de operação, né, se o inversor fosse comandado para operar com as chaves nesse estado, né, a gente teria o seguinte, ó. 1 significa que a gente teria as três chaves superioras dos braços fechadas. Tá? Seriam essas três aqui. Seria montado então um circuito trifásico, né, onde as três bobinas têm os seus terminais externos de conexão, que são esses aqui, conectados ao barramento CC do inversor no ponto positivo, e as três se conectam no ponto neutro. Tá? Então elas começam num ponto elétrico comum às três e se encerram num ponto elétrico também comum às três. Tá? Então esse estado de operação levaria à configuração do seguinte circuito trifásico. Então a gente teria o positivo do barramento CC, fase A, B e C. Tá? Bom, para analisar esse vetor neutro, eu queria, o vetor nulo, desculpa, incorporar as resistências das bobinas aqui. Tá? Nos outros cenários, as nossas análises não tiveram nenhum demérito, nenhum pênalti por não termos incorporado. Aqui eu gostaria de incorporar, porque eu acho que vai enriquecer o modelo e vai nos ajudar no entendimento de qual seria a tensão em cada uma das fases, para a gente poder calcular o respectivo vetor espacial. Né? Então a gente vai ter que caracterizar aqui, ó, o VAS
o VBS e o VCS, né? Bom, nesse contexto, a primeira coisa que a gente já vê é que eles são iguais. Mas valem quanto? Que eles são iguais, está bem claro, porém a gente não sabe ainda quanto eles valem, né? Vão ter as correntes, né, nessas três bobinas. Essas correntes não vão se anular durante a aplicação desse vetor espacial, né, desse vetor de comandos, desculpa, o 111, né, vai ter corrente. A máquina ela é montada com indutâncias elevadas, tá? E a dinâmica de troca desses comandos para as chaves é muito elevada, tá? Então você sai, por exemplo, de um estado de operação que é esse e vem para esse aqui num tempo curtinho, e você já sai desse e vem para um outro, tá? Num tempo correlato aqui ao período da modulação PWM, que é muito mais rápido que a dinâmica de variação das correntes. Então, durante a aplicação desse comando às chaves do inversor, as correntes não vão se anular, tá? Se fossem correntes nulas, né, a gente poderia já falar que as tensões são nulas também, tá? Só que de cara, né? Porém, essas correntes não serão nulas muitas vezes, né? Não necessariamente serão nulas durante a aplicação desse vetor de comandos 111, tá? Bom, então vai ter a corrente, né? Elas vão circular entre as bobinas, inclusive, tá? Digamos, por exemplo, assim, se a fase A tiver uma tensão positiva, a B e C for negativa, significa o quê? A corrente vai passar aqui na fase A, voltar uma fração dela pela B e pela C no ponto neutro e voltar de novo para a fase A por aqui, ó. Né? Para o barramento ela não vai, ela vai circular entre as bobinas da máquina. Inclusive, se esse estado for mantido por muito tempo, um caso hipotético, né? A energia dos campos magnéticos nas três bobinas vai sendo convertida em energia mecânica da peça do rotor, que não está representada aqui, e em energia térmica pelas resistências do estator, né, até que esses campos se anulem. Tá? Bom, então, só entendendo, né, o cenário físico aqui com um pouco mais de riqueza de detalhes, e o que a gente pode dizer dessas tensões, né? Para a gente tentar achar aqui qual que é o valor delas. Achou uma delas, por exemplo, achou o VAS, você já vai ter encontrado as outras duas. Então, o VAS é RS e AS mais a derivada do fluxo na fase A no tempo, né? Vai ter o ímã na máquina, o ímã girante do estator, ele vai estar sendo enlaçado pelas espiras da fase A, né? Como esse ímã é variável, ele anda no espaço e a bobina é parada, né? Com relação ao nosso referencial aqui na Terra, você vai ter fluxo variável no tempo no interior da bobina, por primeira lei de Maxwell, tensão induzida, que é a derivada desse fluxo. Na fase B e C, a mesma coisa. Ok? Então essas seriam as tensões, inclusive em qualquer cenário, não só nesse cenário específico, né, desse vetor de comandos, como em qualquer cenário. Tá? Bom, a gente sabe, né, num sistema trifásico equilibrado, que a soma das correntes nas três fases é nula, né? E eu até estendo e complemento esse comentário, não só em cenários onde o circuito é equilibrado, né? Em cenários que você não tem, no cenário equilibrado a soma é nula, tá? Agora, em circuitos desequilibrados, você também pode ter a soma das correntes iguais a zero, tá? Desde que não tenha conexão para a Terra, ou não tenha um caminho pela Terra, né? Então, ou seja, a máquina não tem falha de isolamento com a conexão de alguma bobina para a Terra, tá? Que aí você teria um caminho para que A e B e C fosse igual
a uma corrente qualquer circulando pela Terra aqui, aí não seria zero. E o transformador que alimenta esse ramal, ele também não pode ter conexão para a Terra, tá? Então, ou seja, você não pode ter o caminho de conexão à Terra interrompido, tá? Bom, outro cenário é você ter um motor vizinho a esse, né? E os dois deram fuga à Terra, tá? E aí eles fecham um curto pela Terra entre eles. Aí a corrente também não vai dar zero, não. Corrente entre as três fases, tá? Bom, mas aí são cenários de falha, onde inclusive a máquina queima rápido, né? Se uma proteção não atuar, ou alguém se machuca, tá? Então as proteções atuam e a gente está analisando aqui um cenário de operação que vai configurar o jeito da máquina operar em 99,9% do tempo, que é esse aqui que a gente está falando, né, com as correntes iguais a zero, a soma das três correntes iguais a zero. A gente também vai observar que a soma dos três fluxos magnéticos, né, enlaçados nas bobinas em um dado instante também vai ser zero, tá? Por quê? Sempre que a gente pegar uma espira na fase A, vamos colocar aqui, tá? Então ela tem um condutor aqui, né? E o retorno dele para cá, tá? E a gente marca a orientação dessa espira assim. E digamos que a gente tenha, né, o campo girante da máquina, né? Você vai ter aqui, né, vou colocar aqui a casca cilíndrica do estator e o ímã girante da máquina em um dado instante, né, esteja com o seu pico passando aqui, tá? Polo norte, o pico do polo norte bem a 90 graus aqui, tá? Ou na vertical. Então você teria um fluxo, um vetor espacial de fluxo do estator aqui, ó, né? Ele estaria né, orientado paralelo ao vetor área da fase A, né? Ele estaria furando completamente a bobina da fase A, tá? Fluxo máximo, seria o contexto onde a gente teria fluxo máximo na fase A. Bom, esse mesmo campo girante, né, ele está furando as espiras da fase B. E se em uma dada ranhura você tem uma distribuição de condutores para a fase A, na fase B você vai ter a mesma distribuição 120 graus depois, tá? Então aqui na fase B a gente teria 120 graus depois, né, uma mesma espira ou um mesmo conjunto de espiras eu vou diferenciar aqui esse conjunto pela cor. Então a fase A vai ser preta, a fase B vai ser azul, tá? Então você vai ter alguma espira, ou o mesmo conjunto de espiras também presente 120 graus depois, né? Então para para esse conjunto de espiras da fase B, o fluxo enlaçado, o fluxo magnético que as espiras azuis enlaçam, né, dão volta em cima dele, como se fosse laço de corda mesmo. Tá o ímã, né, laranja aí, e essas bobinas estão enlaçando ele por aqui, tá? Dando volta em cima dele, como se fosse já passando uma corda em cima do fluxo, ou laços, por isso o nome enlaçado, tá? Então a gente vai observar, né, que o fluxo enlaçado pelas bobinas da fase B, que efetivamente produzem efeitos eletromagnéticos, seriam dados por essa projeção aqui, ó. Então esse é o fluxo de estator que efetivamente manifesta fenômenos aqui eletromagnéticos no interior da bobina da fase B, tá? Então esse seria o fluxo, se a gente multiplica pelo número de espiras que a gente tem nessa região, né? Aqui, o número de espiras que estão enlaçando esse fluxo efetivo, a gente tem o lambda aqui nessa
nesse conjunto de espiras. Quando a gente soma com todo mundo da fase B, dá o lambda BS total, que é o que aparece aqui na expressão. Tá? Da mesma forma, né, a gente vai encontrar na fase C 240 graus após aqui a fase a gente vai encontrar um conjunto de espiras com o mesmo número de espiras que a gente tinha na fase A nessa posição aqui, ó. Tá? Então ele vai estar orientado aqui e alocado na máquina 240 graus da fase A, tá? Então seria um conjunto de espiras com essa orientação aqui, ó. Esse vetor área dita para nós a orientação aqui da espira para a gente fazer cálculos eletromagnéticos com ele, tá? Deixa eu melhorar aqui, eu acho que ele ficou torto. Ele é ortogonal à bobina ou a espira que ele representa, ou a área que ele representa, né, efetivamente. Então aqui, moçada, a gente teria, né, na bobina da fase C um fluxo efetivo devido ao campo girante nesse instante, que seria dado por essa projeção dele aqui, ó. Então as linhas de campo que efetivamente contribuem com fenômenos eletromagnéticos na bobina da fase C. Tá? As linhas de campo que estão orientadas nessa direção aqui, ó, elas não contribuem. O campo pode variar à vontade aqui, né, com essas linhas de campo que passam aqui tangenciando a espira, que não é induzido tensão. O campo pode variar e não tem tensão induzida. Você não tem manifestação de fenômenos eletromagnéticos por essa parcela das linhas de campo do circuito girante, né, do ímã girante, na direção das espiras da fase C. Agora, essa aqui não. Ó. Aqui, a parcela das linhas de campo que furam, né, de maneira ortogonal aqui, ó, essas espiras da fase C, então as espiras aqui, então essa parcela de campo que fura essas espiras, essa sim, se você tiver fluxo variável no tempo, você vai ver tensão induzida aqui nas espiras, ó. Tá? Então, efetivamente, você tem a manifestação de fenômenos eletromagnéticos por essa parcela de campo. Tá? Bom, isso vai valer para um conjunto de espiras que a gente colocou aqui na fase A, aqui na B e aqui na C. Tá? Para qualquer conjunto de espiras em outra posição que você colocar na fase A, você vai ter, digamos, essas duas espiras que a gente defasou aqui na fase A, você vai ter um outro conjunto similar na fase B, 120 graus depois, e na fase C, um mesmo conjunto 240 graus depois. Então, efetivamente, né, você vai reproduzir essa mesma análise que a gente fez para quaisquer conjuntos, qualquer conjunto de espiras entre as fases A, B e C. Né? E aí você pode dizer o seguinte, ó, que num conjunto desse, né, o fluxo enlaçado na fase A seria o fluxo do estator, né, naquele instante, vezes o número de espiras que a fase A tem naquela posição, tá, vou chamar de N. Na fase B, né, esse ímã aqui, ó, que é a projeção do campo na direção da fase B, seria o próprio módulo do fluxo vezes cosseno de 120 graus. Né? Aí eu estou pegando a componente do campo, essa aqui, que está ortogonal aqui à espira azul, ou as espiras azuis, que são as espiras da fase B. Do eletromag, como é que a gente faz esse cálculo? Você pega o valor do fluxo, vezes o cosseno do ângulo entre o fluxo e o vetor área, que vale 120 graus aqui, ó. Tá? E nessa posição a gente tem o mesmo número de espiras que a fase A contém nessa posição aqui, ó. Então, vezes N, tá? E na fase C é a mesma coisa, só que para calcular o fluxo efetivo do estator que fura a bobina da fase C, a gente vai ver, né, precisa considerar a orientação do fluxo e a orientação da bobina que recebe o fluxo, né? E essa orientação vai ser dada por, vou ver se eu consigo fazer ela aqui sem
estragar o desenho aqui, ó, 240 graus, tá? Então vai ser o mesmo fluxo total, que é aquele φs vezes cosseno de 240. E, como a gente falou no início, né, nessa orientação, a bobina da fase C, aqui, ó, tem o mesmo número de espiras que a bobina que a fase B continha, 120 graus para trás, que é o mesmo número de espiras que a própria bobina da fase A contém 240 graus para trás. A gente chamou de N, tá? Então a soma disso aqui, tá, seguramente é zero. Okay? Então os fluxos enlaçados em um dado instante nas três bobinas vai ser zero, tá? Um circuito equilibrado. Então a gente observa aqui o seguinte: eu vou substituir, por exemplo, aqui na expressão da tensão da fase C, o ICS extraído dessa expressão e o fluxo na fase C extraído dessa aqui, tá? E a gente vai então ter o seguinte, que o VCS vai ser RS, IC vai ser menos IB menos IA, mais derivada do fluxo na fase C. Então, fluxo na fase C menos o fluxo da fase A menos o fluxo da fase B. Então, menos 1 vezes a derivada do fluxo da fase A mais o da fase B. Tá? E como essas bobinas estão em paralelo, né, as tensões entre elas são iguais. Então, por exemplo, essa tensão na fase C é igual à tensão da fase A. Né? Que vai ser isso aqui, ó. RS e AS mais a derivada do fluxo enlaçado na bobina da fase A no tempo. Tá? Essa expressão aqui de cima. Opa, desculpa. Essa aqui, ó. Tá? Bom, o que você observa então, né? Se a gente manipular essa última igualdade, né? Eu vou pegar o IAS e o fluxo na fase A, né? A derivada dele que aparece aqui do lado esquerdo da igualdade, e vou jogar para esse lado de cá, trocando o sinal, tá? Então você vai ver o seguinte, ó. Se a gente fizer essa operação, colocando esse menos 1 em evidência aqui desse lado, menos 1 vezes RS IBS mais a derivada do fluxo na fase B no tempo. Tá? Então aqui você tem menos IA, quando você passa para o outro lado vai dar 2, né? Você tem menos IA vezes RS. Quando vai para o lado de lá vai com mais. E do lado de lá você já tem um mais RS e AS. Então vai dar 2 vezes isso aqui. Tá? Essa parcela aqui, ó, menos a derivada no fluxo da fase A, né? Quando você joga para o outro lado da igualdade, vai como mais a derivada do fluxo. Somada com a outra derivada de fluxo que você tem 2 vezes a derivada do fluxo. Então vai dar isso aqui, ó. Tá? Então, o que a gente observa aqui? Esse sinal é o próprio VBS que a gente mostrou no início da análise, tá? Está multiplicado por menos 1. E esse aqui, ó, é o próprio VAS. Então, o que você conclui da última expressão? Né? Que o menos VBS, naquele instante, com o vetor neutro, vai ter que ser igual ao 2 VAS. Né? Além disso, a gente já sabe que o próprio VBS é igual ao VAS. Então, você observa aqui o seguinte, ó, tá, o VBS é igual ao VAS. Se eu multiplico o VBS por menos 1, aqui, eu tenho um resultado igual a multiplicar o VAS por 2. Tá? Qual que é o único número que satisfaz a essas duas expressões ao mesmo tempo? Né? Essas tensões iguais a zero. Não tem outro número, tá? Que você vai pegar, né, por exemplo, o VBS multiplicar por menos 1 e ele vai dar igual a 2 vezes o VAS, sendo que ao mesmo tempo o VBS é igual ao VAS. Tá? Então, o único número que satisfaz essas duas igualdades é a gente ter o VAS igual ao VBS igual a zero.
Tá? E de carona, como o VCS é igual aos 3, o próprio VCS também é 0. Tá? Então, nesse estado de operação do conversor, aqui ó, com as 3 chaves fechadas, né, que era esse 1, 1, 1, as 3 tensões nas fases, né, nas bobinas aqui das fases do motor, são nulas. Então, o vetor espacial de tensão é 0. Tá? Se a gente comandasse 0, 0, 0, seria o mesmo cenário, só que em vez de termos os 3 terminais das bobinas conectados no positivo do barramento CC, a gente teria os 3 conectados no negativo. Tá? Fechava essa chave, essa e essa. Então as 3 bobinas teriam seus terminais de conexão no negativo do barramento CC e as 3 se conectam no ponto neutro da máquina. Então as 3 estão em paralelo do mesmo jeito e isoladas aqui com essa conexão no ponto neutro, isoladas do barramento CC, né, do outro terminal dele. Então, pela mesmíssima análise, as tensões seriam nulas, né, e o vetor espacial seria 0. Tá? Se a gente aplicasse a transformada de Clarke com essas 3 tensões, essa e essa, o resultado seria um vetor espacial 0. Bom, essa última análise, então, completa a nossa caracterização dos possíveis sinais trifásicos que o inversor dá conta de aplicar na máquina nessa topologia aqui, né, de 2 níveis. Tem outras topologias, outros circuitos onde é possível se criar outros vetores espaciais. Tá? Agora, essa é a topologia de longe a mais vendida no mercado, né? De longe. Tá? E a gente, então, conseguiu aqui fazer essa caracterização. Tá? Bom, retornando aqui então. Com esses 8 possíveis sinais trifásicos, a gente vai ter então, se a gente colocar cada sinal trifásico aqui na conta, né, na expressão da transformada de Clarke, nós vamos ter 8 possíveis vetores espaciais. Então vamos desenhá-los para a gente poder então fazer análises contando aqui com a ajuda, né, dos vetores espaciais. Então está aqui o eixo real, a gente está chamando de alfa, o eixo imaginário, que é o eixo beta. Todos eles, né, se a gente olhar aqui nessa coluna, todos os vetores espaciais têm o mesmo módulo e eles se diferenciam, à exceção dos vetores nulos. Né? Os que não são nulos, eles se diferenciam pelo ângulo que eles aparecem no plano dos complexos. Tá? Então, eu vou desenhar esses vetores, começando do vetor que fica alocado a 0 graus, e eu vou pegando os próximos. Tá? Então, o primeiro deles que está aqui alocado a 0 graus é esse aqui. Ó. Ele tem módulo 2/3 e ângulo 0. Tá? Então, vamos desenhá-lo. Para dar um suporte ao desenho, vou colocar um círculo aqui, já que todos têm o mesmo módulo, então vou colocar o círculo só para me ajudar a colocá-los, né, todos com o mesmo módulo aqui. Então digamos que o raio aqui desse círculo vale 2/3 de E, igual ao módulo de cada um dos vetores não nulos. Tá? Bom, com isso aqui então, nós vamos ter um primeiro vetor espacial, que é aquele com ângulo 0. Tá aqui, ó. Na literatura, a gente vai ver esse número complexo, esse vetor espacial sintetizável pelo inversor 2 níveis, como sendo chamado de V1. Tá? Então, eu vou até fazer uma coluna aqui para a gente escrever o nome desses vetores também.
criar aqui uma coluna na tabela para a gente colocar os nomes que os vetores espaciais terão aqui no plano dos complexos, o plano alfa-beta. Então o primeiro deles é esse aqui, a gente chamou de V1. Tá? Bom, seguindo em sentido anti-horário, em sentido crescente de ângulos no plano dos complexos, o próximo é esse aqui, ó, a 60 graus. Então esse aqui vai ser o V2. Vai estar aqui, ó. Mais ou menos. Tá? Com ângulo 60 graus. O próximo aqui vai estar, né, nessa posição a 120 graus. Ele vai ser o V3. Vou desenhar ele aqui então. Mais ou menos aqui. O próximo vai ser esse, a 180 graus, vai ser o V4. Vai estar aqui. Opa. O próximo vai ser esse aqui a 240 graus, é o V5. Então vai estar aqui. Deixa eu manter essa cor verde. O próximo vai ser esse aqui a 300 graus, vai ser o V6. Para cada vetor espacial tem um outro, né? 180 graus depois. E por último, né, vai ter o primeiro de todos aqui com 000, a gente vai chamar de V0. Vai ser um vetor espacial aqui no centro. E o V7, que também é um vetor espacial nulo. Que vai ser esse aqui, ó. São aqueles dois no centro. Bom, então, esses são os possíveis vetores espaciais de tensões trifásicas que um inversor 2 níveis dá conta de sintetizar na máquina. Tá? Então, a gente vai aplicar esses vetores espaciais à máquina, né, impor essas tensões trifásicas à máquina, segundo algum critério, né, que é definido ou por um modulador PWM, né, que vai escolher o tempo de aplicação igual ao Space Vector PWM, né, o modulador por vetores espaciais. Ele recebe nas entradas comandos de tensão trifásica do controlador. E o controlador pede qualquer tensão trifásica que ele precisar, não só as 8 que o inversor dá conta de sintetizar. Tá? Pede essa aqui, ele vai pedir essa outra aqui, a tensão que ele precisa para garantir regulação de torque. Tá? E aí um modulador igual ao Space Vector
calcula, né, o tempo de aplicação de cada um desses vetores que o inversor consegue aplicar para que, na média, o vetor espacial médio seja igual àquele que o controlador está querendo. Tá? Então, se, por exemplo, o controlador pedir, né, um vetor espacial assim, em um dado instante, em tensão trifásica desse jeito, tá? O modulador sintetiza essa tensão. Ele aplica por um tempo aqui o V3, né, de tal forma que o valor médio, né, e o V4, desculpa, de tal forma que o valor médio da tensão que vai ser sintetizada pelo V3 e pelo V4 seja o Vs alfa beta. Tá? E ele usa o vetor nulo também. Tá? Então, os moduladores PWM são usados tipicamente nos controladores de torque vetoriais. Tá? No DTC, que é o controlador que a gente está avaliando, está analisando nessa aula, ele não usa um modulador. Tá? Ele já escolhe esses vetores espaciais a partir de uma lookup table. Então ele recebe sinais na entrada de uma tabela e escolhe quais dos 8 vetores, ou qual dos 8 vetores espaciais de tensão ele já vai impor na máquina para conseguir controle de torque. É isso que ele vai fazer, por isso o controlador de torque. E qual que é o critério para escolher um vetor desse ou outro? Né? Olha só, por mais, né, que a gente tenha, buscando aqui das aulas passadas, né, a gente tenha, por exemplo, o controlador vetorial, que a gente pega e calcula a posição do ímã principal da máquina no espaço. Vamos desenhar isso aqui que eu estou falando. Tá a máquina aqui, né? E o controlador vetorial, né, ele monitora o ímã do estator ou o ímã do rotor. Digamos que aqui a gente tem o ímã do estator, né? E ele calcula a todo instante aonde que está, né, a orientação do ímã do estator. E aí, se ele quiser variações de torque bruscas, o que ele faz, né? Se ele, por exemplo, estiver monitorando o ímã do estator, ele tenta criar, vou colocar aqui o circuitinho do rotor. Ele tenta criar, né, uma parcela do ímã de rotor a 90 graus desse ímã de estator. Essa era a essência de operação do controlador, né? Então você precisa criar torque, quer que esse torque varie bruscamente, o mais bruscamente que você conseguir, tá? A aplicação do cliente pede isso. O que a gente faz então, né? A gente tenta manter o ímã principal da máquina, o fluxo de magnetização da máquina, que é esse ímã do estator, por exemplo, constante, e cria uma parcela de ímã de rotor a 90 graus. Ou tenta variar o ímã do rotor para que a sua parcela ortogonal, por exemplo, que a gente chama da parcela do rotor que está em quadratura ao ímã principal, até por isso o nome DQ que a gente usa na transformada de Park. Então a gente tenta promover variações nesse ímã que está a 90 graus do ímã principal. Tá? Então essa é a essência daquele controlador. Tá? E quem que promove variações de ímã? Se a gente olhar aqui na modelagem da máquina, né, digamos aqui eu cresci o ímã, promover essa variação aqui nele, seria um cenário onde a gente estaria buscando, né, no tempo aqui, um crescimento do torque.
Tá? Esse aumento do ímã que eu promovi aqui, tá? Seria resultante de um desejo do controlador de subir o torque. Tá? Bom, quem que promove variações de fluxo? Né? Se a gente olhar no modelo da máquina, igual a gente fez na teoria de máquinas 1, tá? Quando a gente estava modelando a máquina e nós descrevemos os sinais trifásicos por vetores espaciais, a gente deduziu o seguinte: com os sinais em alfa-beta, né? Ou com os sinais trifásicos modelados em alfa-beta, a gente mostrou que a tensão imposta pelo estator seria dada, né, por uma queda de tensão na resistência mais a variação do campo girante enlaçado pelas bobinas do estator. Só que essa resistência do estator é quase zero, tá? A máquina não é um aquecedor, então, tem muita engenharia para ter uma resistência de estator baixa ali, tá? Para que a máquina tenha mais eficiência e você não desperdice o dinheiro pago, né, na conta de energia elétrica com a produção de calor que é dissipado para o ambiente ou que fica armazenado no corpo da máquina e não produz trabalho útil no eixo mecânico, que é o motivo para o qual você compra a máquina. Né? Então essa resistência tem que ser baixinha. Então a tensão de estator, ela dita para nós como que o fluxo vai variar no tempo. Tá? Então uma dada variação de fluxo, um dado delta fluxo, vai ser dado, né, na orientação que a gente impõe a tensão pelo tempo que essa tensão fica imposta. Tá? Então se a gente, por exemplo, quisesse promover aqui uma variação de fluxo magnético, igual eu mostrei no desenho, queria crescer o ímã do rotor para cá. Tá? O que eu posso fazer então? Eu posso aplicar, né, o meu vetor de tensão de estator, pelo menos com alguma componente para cá. Ó. Então vou escolher um sinal trifásico que, quando submetido à transformada de Clark, leve aqui a um vetor espacial nessa direção. Porque aí eu estou dizendo que o próprio delta fluxo aqui vai se dar na mesma direção. Então, o vetor, né, de tensão dita para a gente para onde que o fluxo varia. Então, e aí você pode falar assim, poxa, mas aqui na expressão você mostrou que a tensão que você impõe pelo estator, né, que a gente até trabalhou extensamente aqui nessa aula, ela leva a variações de fluxo do estator. E aqui você está mostrando uma variação de fluxo no rotor. Tá? É a mesma coisa? Tá quase a mesma coisa. Porque a máquina é montada com entreferro aqui mínimo. Tá? São milímetros. Então, basicamente, todo campo que você promover, toda variação de campo de estator que você promove, né, de ímã que chega no circuito de estator, quase que toda chega no rotor. Então, se você quiser promover uma variação do fluxo do rotor em quadratura ao ímã principal do estator, a 90 graus do ímã principal, e a sua atuação, né, você só tem como impor, né, tensões no estator, você consegue variar o ímã do rotor, porque quase todo o fluxo do estator vai chegar no rotor também. Tá? Então, a essência do controle de alto desempenho dinâmico de torque é essa, né? A gente promover variações bruscas de torque atuando sobre o ímã que está em quadratura ao ímã principal, né? E essa atuação vai ser implementada pela tensão que a gente impõe na máquina. Tá? Bom, o DTC, né, se vale dessa ideia. Qualquer controlador de torque de alto desempenho dinâmico vai se valer dessa ideia. Só que o DTC a implementa de uma maneira diferente do controlador vetorial que a gente viu nas aulas passadas. Tá?
O DTC ele vai fazer o seguinte, ele vai medir, né, o fluxo de estator, ele tem um observador de estados, onde ele consegue calcular, né, nos seus instantes de execução do laço de controle no microcontrolador, ele consegue calcular onde que está esse fluxo de estator aqui, ó, e o módulo dele. Ele fica monitorando isso o tempo inteiro. E aí, na hora que o controlador de torque pede uma variação de torque, ele avalia qual dos vetores espaciais está o mais de tensão, qual dos vetores espaciais de tensão que está o mais ortogonal possível do fluxo. E aí ele aplica aquele vetor. Tá? Esse é um critério dele de operação. Tá? A gente já sabe de antemão que, né, para promover variações bruscas de torque, a gente tem que promover variações do fluxo que está ortogonal ao ímã principal. Então ele monitora o ímã principal, tá? E quando o cliente da aplicação pede uma variação de torque, igual aqui nesse instante, ele vê o seguinte, opa, eu preciso variar torque? Preciso, então eu vou fazer o seguinte, eu sei que o fluxo está aqui nessa posição angular, qual dos vetores espaciais que o inversor dá conta de sintetizar que é mais ortogonal possível a esse fluxo? Então é ele que eu aplico, porque aí eu vou promover a máxima variação temporal possível do ímã que está a 90 graus do fluxo principal. Tá? Por exemplo, nesses dois desenhos que eu fiz aqui, né, o vetor espacial que está mais ortogonal, o vetor espacial de tensão que está mais ortogonal possível ao fluxo principal nessa posição seria o V6. Tá? Então, esse controlador opera segundo esse critério, é um dos critérios. Né? O segundo critério é a própria garantia que esse fluxo principal fique aproximadamente constante. Tá? Então, a gente implementa variações bruscas de torque sob dois critérios, né? Mantendo o fluxo principal o mais constante possível e variando, toda vez que a gente precisa variar o torque, a gente varia o ímã menorzinho, né? O fluxo menor, que é o fluxo ortogonal. Tá? Então, para atender esses dois critérios, né? O segundo deles eu já expliquei, né? Como variar o ímã menor, e para manter o ímã principal constante, né, com mínima variação, o que a gente tem que fazer? Né? Se houver alguma redução desse fluxo aqui, tá, durante a operação da máquina. Tá? O que a gente faz? A gente aplica, já que a tensão é o instrumento que a gente tem para variar fluxo, então para garantir que esse fluxo vá se manter nos níveis que a gente quer, toda vez que a gente precisar corrigi-lo, a gente vai aplicar tensão o mais paralelo possível a esse fluxo. Então, seria uma componente de tensão para cá, o mais paralelo possível ao fluxo. Então, são os dois critérios que o controlador de torque direto usa. Tá? Percebeu variação no ímã principal, coloca a tensão o mais paralela possível a ele. Houve variação do comando de torque, tá? Ou você precisa manter um dado nível de torque, aplica a tensão o mais ortogonal possível ao ímã principal. Tá? Então, são esses critérios. E aí ele não usa uma malha de controle realimentando sinais de corrente em DQ, ele não processa a transformada de Park desses sinais, ele não tem um modulador PWM para escolher os tempos de aplicação dessas chaves. Tá? Ele vai numa tabela, né, por esses dois critérios, manutenção de fluxo e síntese de torque, ele vai numa tabela e vê o seguinte, para atender esses dois critérios, né? Qual que é o vetor espacial que simultaneamente nesse instante, tá, me dá a componente que seja
digamos que o critério principal agora seja manter fluxo, né, num dado instante de análise do controlador. Então, qual que é o vetor espacial que está mais paralelo possível ao fluxo? Eu aplico ele. O fluxo está num nível bom e eu preciso variar o torque. Tá? Qual que é o vetor que é mais ortogonal possível, o vetor de tensão que é mais ortogonal possível? Eu vou e aplico ele. Tá? Então, ele se vale desse tipo de diretriz para escolher em cada instante um dentre os 8 vetores espaciais que o inversor dá conta de sintetizar sobre a máquina. Esse é o critério dele. Tá? Isso é implementado, tem mais de uma forma de fazer, de implementar essa diretriz. Tá? Você vai ver artigos diferentes com estratégias diferentes para o DTC, mas todos usam dessa diretriz. Tá? E ele faz, então, a implementação dessa maneira aqui. Essa é uma possível forma. Tá? Ele recebe o comando de torque, igual a gente mostrou na saída do controlador por realimentação de estados, foi o primeiro módulo dessa disciplina, e ele compara o torque desejado com o torque que realmente existe no eixo do motor. E ele então produz um erro de torque, um sinal de erro de torque, que é aplicado à entrada de um regulador por histerese. Vai ser uma coisa assim. Então, pega esse erro de torque aqui, tá? E ele produz a partir desse erro de torque um comando de histerese, chama H, né? Regido pelo torque, tá? E como que vai ser esse comando, né, da nossa curva de histerese para minimizar o erro de torque? Né? Isso é um adendo, né? A operação desse sistema inteiro é feita para zerar o erro de torque. Tá? Então ele está tentando ao máximo fazer com que esse erro de torque fique aqui, ó, fique em zero. Tá? Então ele faz o seguinte, ó, digamos que a gente começou a operar a máquina, não tem torque, né? E o cliente deu um comando de torque positivo. Então o erro também seria positivo, né? E aí o sistema vai trabalhando para que esse erro caia. Então ele começa com um nível grande de erro de torque positivo e vai reduzindo esse erro. O sistema está trabalhando aqui. Tá? Então enquanto ele está reduzindo aqui esse erro de torque, né, a gente mantém uma mesma saída para esse comando de histerese, que é 1. Quando o erro chega em 0, ele comuta e começa a colocar na saída um valor de HT em 0. E aí, quando esse erro fica muito baixinho, então, digamos que a gente atuou e agora o torque grande demais, tá? O torque está maior do que aquele que o cliente está querendo. Então, essa subtração aqui vai dar um erro nulo, tá? E esse erro está tão grande que ele está maior do que um nível chamado de limite da banda de histerese para o torque. Tá? Então, se a gente atinge esse patamar, ele avisa para a tabela de controle, que vai estar aqui à frente, eu vou desenhar ela ainda, que o erro agora é negativo e está com módulo excessivo, quer dizer, a gente está com torque demais na máquina e essa informação é passada para a tabela de escolha dos vetores espaciais, mandando o HT igual a -1. Tá? Bom, aí a gente vai mudar, né, as tensões que a gente vai impor na máquina para corrigir esse torque. Então, está com torque demais, a gente muda, né, as tensões impostas, o erro de torque começa a cair, começa a reduzir o torque aqui, ele ainda está muito grande, esse valor está negativo.
E aí, no caminho reverso, né, os sistemas por esterese, eles operam assim. O que você vai fazer na saída do regulador por esterese depende não só do erro, mas do sentido de variação dele. Tá? Até por isso que eu desenhei o sentido de variação em verde, quando a gente está subindo o torque, tá? E reduzindo o erro. Agora eu estou aumentando o erro de novo. E aí ele opera escolhendo a sua saída não só pelo valor instantâneo do erro. Tá? Aqui, por exemplo, nesse nível de erro, a saída pode ser 0 pela curva verde, o HT pode ser 0 ou o HT pode ser -1 pela curva azul. Depende do sentido. Tá? Então ele espera, uma vez que ele está no nível, por exemplo, -1 aqui, ele espera que o erro passe de um dado patamar para comutar a saída. Então aqui nesse patamar ele comuta a saída, né, em 0, e aí ele começa, né, o torque começou a ficar baixinho, né, ou mais baixo que a referência, a gente tem erro positivo. Na hora que o torque fica baixo demais, então ele avisa para o controlador, olha, muda a estratégia, aplica uma tensão diferente, porque o meu torque está muito baixo. Ele comuta, para avisar isso, ele comuta a saída para o nível 1. Né? E se nada for feito, esse torque continua caindo, aqui o erro crescendo. Tá? Então é o regulador, isso é chamado de regulador de esterese, é o regulador que ele utiliza para sinalizar, né, o quão alto está o erro de torque. E aí tomar uma providência, né, ele vai usar dessa informação segundo um critério para escolher qual dos 8 vetores espaciais que o inversor dá conta de aplicar, que ele vai aplicar em um dado instante para ajudar a minimizar o erro de torque. Tá? Então esse é um critério. O outro critério é a manutenção do fluxo principal da máquina. Tá? Então vai ter uma segunda malha de controle. Onde ele vai receber a informação de um fluxo magnético desejado, né, um nível de magnetização para a máquina, e ele vai comparar, né, esse fluxo desejado com o fluxo que a máquina tenha em um dado instante. Só ele acabar de salvar aqui que eu já vou escrever. Então aqui a gente compara, né, com o fluxo da máquina, produz um sinal de erro. Esse sinal de erro é aplicado à entrada de um regulador por esterese. É esse aqui dedicado ao fluxo, a tratar do erro de fluxo, tá? Que a gente também vai tentar minimizar, tá? Então a gente vai ter isso aqui, ó. O erro de fluxo vem aqui, no eixo das abscissas, e nós vamos produzir na saída o sinal do eixo das ordenadas aqui, que é um comando de esterese associado ao fluxo. Vai sair aqui, ó. E ele vai se comportar da seguinte maneira, tá? Por exemplo, a gente começou a operar a máquina, estamos magnetizando, aquele estágio inicial do inversor de magnetização, né? Ele é feito, você não pode inclusive sintetizar torque enquanto a máquina não estiver magnetizada, né? Quando você não conseguir ter o ímã principal da máquina sintetizado, né? Então no primeiro momento, ó, esse ímã aqui está baixinho e a gente deu o comando de fluxo nominal, por exemplo, né? O erro total vai ficar positivo, um erro maior que 0, tá? E aí enquanto o erro está alto, tá? A gente vai aplicar um comando de fluxo igual a 1. Tá? E a gente vai manter esse comando até o fluxo
a ficar bem baixinho, né? Então, desculpa, até o erro ficar baixo, e a gente mantém esse comando até um fluxo um pouquinho mais alto, tá? Então, erros negativos significa que o fluxo na máquina está maior do que o que a gente quer, tá? Que vão ser esses pontos aqui, ó. E aí, para que ele não fique toda hora mudando o estado de operação em torno do zero, a gente deixa que esse fluxo principal suba até um nível chamado de nível de banda de esterese, né, do fluxo. E aí, na hora que ele chega nesse nível, aí a gente comuta a saída para avisar para a tabela de procura que o fluxo cresceu demais. Tá? O erro está muito negativo, muito negativo. É um módulo grande com valor negativo, o fluxo está muito alto. Então alguma coisa tem que mudar. Tá? E aí, se né, o controlador trabalhar e efetivamente conseguir, né, reduzir o valor do fluxo, o erro vai caindo. Então a gente começa a operar nesses pontos, agora nesse sentido vermelho aqui, ó. O fluxo vai caindo, vai caindo. Na hora que ele chega em zero, a gente não começa a comutar de 0 para 1 não, a saída de 0 para 1, tá? Porque senão toda hora você vai mudando a ação de controle e nessa comutação excessiva produz pulsação de torque também de alta amplitude, tá? Aí você pode ter problema com vibração. Então, além de perdas no conversor, né? Toda hora que você está comutando, você produz calor nas chaves. Então, esse erro vai crescendo um pouquinho e na hora que ele fica grande, né, o fluxo caiu até um limite dado por uma banda de esterese, aí você comuta o estado de saída desse regulador. Tá? E enquanto esse erro for grande, você vai manter esse estado de saída em 1. Tá? Então ele opera aqui dentro de uma banda de esterese. As comutações, as variações nas saídas desse controlador só ocorrem quando você excede os limites da banda de esterese. É isso que ele está fazendo. Enquanto você está dentro da banda de esterese, ele preserva. Se você estiver dentro da banda de esterese caindo o erro, ele preserva a saída dele, ele não faz nada. Só na hora que você atinge o patamar mínimo que ele faz. Da mesma forma, se você estiver dentro da banda de esterese aqui, ó, com o erro crescente, e ele já está com a saída em zero, ele vai mantendo zero a vida inteira. Só na hora que ele atinge um nível alto de erro é que ele comanda uma alteração aqui na sua saída. Tá? Bom, e aí, pessoal, a gente vai ter com isso, né, dois comandos, né, que vão ser passados a uma tabela de procura, e essa tabela é que vai escolher qual vetor espacial de tensão vai ser aplicado à máquina, segundo aqueles critérios que nós comentamos. Então a tabela vai levar em conta o que os dois reguladores estão pedindo, né? Então vai ter cenários que você precisa magnetizar a máquina e você não quer torque. Tem cenários ou instantes que a máquina está magnetizada e você precisa de torque, tá? Tem cenários que você precisa de fluxo e torque. E ela combina essas demandas para escolher qual vetor espacial em um dado instante que melhor atende aquelas condições de contorno, ou aqueles valores de H, né, de comandos de entrada do regulador de esterese para torque e para fluxo. Tá? Então aqui você tem a nossa tabela de procura. Né? Aí não tem um modulador de PWM. A tabela de procura, você vai entrar com esses dois dados aqui, ó, numa linha e numa coluna, e vai achar o vetor espacial certo para se colocar na saída. Tá? Ou você vai fazer uma sequência de ifs que implementam a tabela também. Tá? Então tem um cálculo de um modulador PWM, um Space Vector, um PWM senoidal. Não, é só uma procura. Né? E aí vai sair aqui no final o vetor espacial de referência, né? O V de referência, vetor espacial desejado para que o inversor aplique ao estator da máquina. Vai ser 1,
desses 8 aqui, em cada instante. Tá? Bom, então, e aí concluindo essa análise, né, eu queria representar essa atuação aqui do controlador no plano alfabeta, né, envolvendo aqui uma análise baseada aqui nos comandos de torque e fluxo e nos possíveis vetores espaciais que o inversor dá conta de sintetizar. Tá? Vamos fazer isso. Só um parênteses antes disso aqui. Faltou um elemento fundamental aqui, que é o observador de estados, tá? Que é quem vai dar os sinais de realimentação de fluxo e torque. Vamos colocar ele aqui. É fundamental, senão, né, não tem como o sistema operar. Então esse bloquinho aqui é um observador, né? Ele tem um modelo da máquina de indução trifásica dentro dele, igual a gente viu no curso de máquinas elétricas, né? Trabalhamos extensamente com ele no laboratório, tá? E ele recebe aqui as realimentações de corrente, vou colocar a corrente trifásica aqui do estator, tá? E A, e B e C recebe a velocidade mecânica, a tensão que ele mesmo está impondo em um dado instante, né, que o próprio inversor está impondo. E aí, com o modelo da máquina e as entradas, ele estima as saídas. Tá? E as saídas são o sinal de fluxo, que vem realimentado aqui, e o sinal de torque, que vem realimentado na outra malha. Tá? Então ele estima esses dois sinais para poder fazer a realimentação das malhas. Tá? É parte obrigatória e nobre dessa solução. Tá? Ele tem que ter um observador de estados muito bom. Tá? Um modelo da máquina muito bem feito, com um firmware de instrumentação também muito bom para poder maximizar a relação sinal-ruído nos sinais realimentados, né? Senão ele também cria estimativas errôneas de fluxo e torque. Tá? Então, você demanda aqui uma tecnologia e um conhecimento da máquina muito refinados para fazer isso aqui operar com qualidade. Tá? Bom, e então esse sistema vai operar. Então, uma outra forma de ver a sua operação é essa aqui, ó. Vou colocar mais uma forma para ajudar no nosso entendimento. Aqui está o plano alfabeta, eixo real e eixo imaginário. Eu vou colocar a casca cilíndrica do estator, onde a gente vai produzir o fluxo. E eu vou representar aqui também as duas bandas de esterese por fluxo, tá? Para a gente conectar essa explicação com a operação dos reguladores. Então tem a banda inferior, né? A gente colocou aqui em azul, eu vou colocar ela aqui também em azul. E a banda em vermelho, essa aqui, eu vou desenhá-la em vermelho aqui embaixo. Ok?
Então aqui estão representados, tá? Nessa linha cinza aqui a gente colocou o fluxo de estator de referência, o valor que a gente gostaria de ter para ele. O ideal é que ele estivesse contido aqui nessa linha. Tá? Aqui está o limite mínimo aceitável para ele. Tá? Então seria o valor de referência menos a largura da banda de esterese, metade dessa largura, né, que você admitiria. Tá? Então daqui até aqui, ó, a gente tem essa banda de esterese que a gente caracterizou aqui, ó, no controlador, esse nível aqui, ó, tá? Com esse valor aqui. No inversor da ABB você escolhe por parâmetro o nível da banda de esterese, tá? E na curva vermelha, que é essa aqui, ó, é o limite máximo que se aceita para ele, que é esse patamar aqui, tá? Então aqui você tem o limite máximo que ele pode atingir. Ok? Então são esses, né, são os níveis do fluxo de estator representados aqui no plano alfa-beta, né, que a gente sobrepõe sobre a máquina, inclusive, para poder fazer a análise. Então, é como se estivesse vendo um corte de seção transversal da máquina aqui, com esses eixos alfa e beta sobrepostos a esse plano de seção transversal. Tá? Os vetores espaciais de tensão, né, que a gente viu que a máquina dá conta, que o inversor dá conta de sintetizar, são esses aqui, ó. Vamos colocá-los aqui. V0, V1, V2, V3, V4, V5, V6, né? E o V7 e V0 aqui no centro. V0 e V7. Tá? Bom, então, só recordando aqui essa expressão aqui é importante, né? Para a gente lembrar a essência de operação desse controlador, né? Então a tensão diz para nós a direção de variação do fluxo, né? E quantos Weber inspira por segundo esse fluxo enlaçado vai variar, né? Considerando a tensão aplicada de V volts e o tempo que ela se mantém aplicada. Tá? Então, se no início da operação da máquina, por exemplo, a gente quiser criar o campo girante, né, magnetizar a máquina, no instante inicial, por exemplo, você nem precisa fazer ele girar. Tá? Digamos que você queira crescer o polo norte dele aqui nessa direção. Ó. Começar aqui, a gente queira aumentar o fluxo para a máquina ganhar capacidade de torque. Tá? Criar um ímã principal aqui. Então, se a gente quiser, né, no primeiro momento, fluxo, tá? O que vai acontecer? Ele está baixinho, né? E como a tensão te dá a direção de variação de fluxo e é um instrumento para fazer fluxo variar, né? Caso a gente queira iniciar aqui a operação da máquina com o fluxo principal nessa direção horizontal do eixo alfa, né? Qual é a diretriz nossa de controle aqui?
que essa lookup table do controlador usaria, né? Colocar a tensão que leve a uma variação do fluxo mais paralela possível ao fluxo que você já tem. Então, nesse primeiro momento, para fazer isso, né, o vetor espacial que mais nos ajudaria é o V1. Então, ele aplicar, né, na saída do inversor o comando das chaves 100, que é o que faz com que apareça essa tensão V1 aqui, e nisso a gente observaria, né, um crescimento do fluxo nessa mesma direção da tensão que a gente está impondo. Tá? Então, ele ia crescer. E nisso, então, a gente ia ver um delta fluxo, né? Assim, que ia somar com o próximo delta fluxo para dar um vetor espacial total aqui. E depois um próximo delta fluxo que faria ele crescendo. Enquanto a gente está aplicando o V1, ele vai crescendo. Ele vai crescendo até entrar dentro da banda de esterese. Tá? Ele entrou na banda de esterese, ele saiu daqui, ó, de um erro grande e está reduzindo o erro. Então ele entrou agora na banda de esterese, ele não muda o estado, só vai mudar na hora que o erro ficar pequenininho, que o fluxo ficar grandão, ficar na frente, ó. Aí que ele vai comutar de 1 para 0. Então ele vai crescendo até bater no limite superior da banda. Quando ele bate, qual que é a providência dele? Ó, uma possível implementação, uma possível providência. Se o cliente não pediu torque ainda, não há comando de torque ainda implementado, e eu já estou no fluxo que eu preciso, tá? Eu não preciso mais variar fluxo. Então, eu posso colocar uma tensão trifásica nula. Quem me faz variar fluxo é a tensão. Se eu não quero mais variar, se o nível que eu estou agora está bom, eu aplico o vetor nulo. Tá? Na hora que aplicar o vetor nulo, ele vai aplicar, o que vai acontecer, né? A máquina tem resistência, né? Vai estar circulando corrente, você vai perder, você vai consumir parte da energia do campo magnético como calor nas bobinas. Aí o fluxo começa a cair. Caindo, caindo. Enquanto ele está caindo, né, ele está passeando agora na curva vermelha do regulador de esterese, ó, tá? Ele vai caindo até chegar no limite mínimo, tá? Que é esse limite aqui, ó. Aí na hora que chegou no limite mínimo, ele fala assim, opa, o fluxo está baixo demais. Então não vou mais aplicar o vetor nulo, o vetor V0. Começamos a colocar até a sequência aqui, ó, que a gente fez. Primeiro o V1, depois o V0. Agora o fluxo ficou muito baixo. Eu quero crescer o fluxo. Então eu vou aplicar. O que eu tenho para crescer fluxo, para variar fluxo? Tensão. Então vou colocar a tensão mais paralela possível com o fluxo que eu já tenho. Nesse cenário seria, dentre os 8 possíveis vetores espaciais que o inversor dá conta de impor na máquina, aquele que leva, que está mais paralelo possível com o fluxo existente ao V1. Ele ia aplicar o V1. Tá? E aí, num dado momento, né, ele ia ficar fazendo isso, né, enquanto ele está magnetizado e não há comando de torque do cliente. E aí vai chegar um momento que o cliente vai dar um comando de torque. Tá? Então, por exemplo, pode ser que o comando de torque do cliente venha, né, quando o fluxo está aqui no limite mínimo. Então a gente tem que promover uma variação do fluxo na direção dele próprio, porque ele está no limite mínimo aceitável, e ao mesmo tempo a gente tem que criar fluxo ortogonal para sintetizar o ímã ortogonal, né, no rotor, e aí esse ímã ortogonal no rotor interagir com o ímã aqui no estator para se ter o torque. Tá? Então, quais são, né, os candidatos aqui para atender essas duas condições de contorno simultaneamente? Tem o V2 e o V3. Só que se eu aplicar o V3, eu estou pedindo o fluxo para variar para cá, ó, na direção dele. Eu até crio a parcela ortogonal de ímã que eu estou precisando. Só que a parcela aqui normal ao fluxo, paralela ao fluxo, vai fazer com que ele caia mais. E eu já estou no limite mínimo, não pode cair mais. Então o que ele faz? Ele aplica o V2, deixa o V3 para trás, aplica o V2. Né?
E aí a gente vai ter o que? Uma variação do fluxo para cá, ó, com uma componente, está o nosso delta fluxo, e esse delta fluxo tem uma componente ortogonal aqui, responsável por sintetizar o ímã que é ortogonal ao ímã principal, e uma parcela paralela ao ímã principal, para fazer ele crescer de novo, não ficar abaixo do mínimo, né? Aí ele vai crescendo, digamos que o cliente quer manter esse torque nesse patamar, né? Então ele mantém o V2 aplicado aqui, vai mantendo, bateu aqui no limite máximo que ele aceita para o fluxo, e ainda se precisa de torque, qual que é o vetor mais ortogonal possível? Poderia ser o V3. Aí a tabela de procura então manda que se impõe o V3. E aí quer dizer que agora então o fluxo vai variar na direção da tensão aplicada. Então ele vai variar para cá, ó, paralelo ao V3. Tá? Então esse fluxo aqui, o delta fluxo, a variação dele, tá? Vai ser agora o V3 vezes o tempo que você decidiu aplicá-lo, tá? E aí o que vai acontecer, né? O fluxo principal vai vindo para cá, ó, para esses pontos aqui, tá? Enquanto você está aplicando, ele está vindo para cá, tá? Só que aí vai chegar um momento, ó, que aplicar o V3 já não está muito bom para ter a componente ortogonal do fluxo. Aí ele vem e aplica o V4. Aí ele começa a ter um delta fluxo na direção do V4. Aí o fluxo total é o que? É o fluxo que eu tinha antes, que é esse aqui, grandão, mais o delta fluxo que eu apliquei agora. Então eu vou ter esse fluxo saindo daqui e vindo para cá, ó. O novo fluxo passa a ser esse aqui, tá? Chegou um momento que saiu carga do eixo mecânico, tá? Então estava operando, né, precisando de torque eletromagnético para rejeitar a carga, e de repente o torque estava aqui, o torque de carga reduziu brutalmente, tá? Então está a carga, e o torque eletromagnético está aqui, igual ao da carga, né, durante aquela operação que a gente acabou de descrever. Quando o torque de carga reduz brutalmente, a gente tem que reduzir o torque eletromagnético também, né, para poder promover rejeição de carga. Senão a velocidade mecânica vai crescer muito, né? O sistema vai acelerar, porque você não tem balanço entre os torques eletromagnéticos e de carga. Digamos que isso acontece exatamente nesse ponto aqui, ó, tá? O que a gente faz então para reduzir torque? A gente tem que reduzir o ímã ortogonal, tá? Então a gente vai procurar um vetor espacial que promova a manutenção da magnetização do fluxo da máquina, porém caia torque. Então, para mexer no torque, a gente busca os vetores espaciais de tensão mais ortogonais possíveis ao fluxo em um dado instante, tá? Então, se o fluxo está aqui, nesse instante que a gente está analisando, você quer cair torque, qual que é o vetor espacial mais ortogonal possível? Tá? Pode ser o V1 ou o V6. Tá? Digamos que ele escolhe aplicar o V6. Então ele começa a promover variação de fluxo na direção do V6. Tá? Tentando aqui manter, né, o ímã principal com o mesmo módulo, mas a parcela ortogonal dele começar a reduzir. Tá? Então esse é o comportamento dele. E aí o torque vai cair. Ok? Então isso conclui a análise aqui do nosso controlador de torque, né? O DTC, ele é tipicamente empregado em inversores da ABB, ele é propriedade da ABB. O pessoal é muito feliz com ele, ele é muito competente, tá? Como qualquer produto de engenharia tem seus pontos fortes e fracos, né? É fato, um ponto forte dele, ele tem uma implementação mais simples que o controlador vetorial, ele, né, demanda menos cálculos, né, com vetores espaciais,
o que é uma vantagem, tá? Porém, ele traz consigo uma desvantagem que é o seguinte, é, ele ele é, ele tem frequência de chaveamento variável, tá? A gente não sabe a hora que vai entrar e sair carga, e aí a gente vai ter que promover variações aqui de tensões que a gente vai impor em uma frequência que não é fixa, igual acontece com o controlador vetorial. No controlador vetorial, a frequência de variação dos vetores espaciais é dada pela própria frequência do modulador PWM, que é previamente escolhida. Tá? Você chega a um parâmetro do inversor, inclusive. Você escolhe a frequência de chaveamento. Tá? Alguns inversores VEG que eu já trabalhei, tem lá, você escolhe 2.500 Hz, 5.000 Hz ou 10.000 Hz. Tá? E aí você tem, né, as componentes harmônicas do sinal de tensão na mesma frequência. Tá? E as respectivas componentes harmônicas de corrente e fluxo em torno dessas frequências também. Tá? Bom, eu estou dizendo em torno porque quando você escolhe, né, uma frequência PWM de 2.500 Hz, dependendo do modulador que você escolhe, tá? Você vai ter as componentes harmônicas em 2.500 mais ou menos a frequência da fundamental. Então, por isso que eu estou dizendo em torno. Tá? Fica próximo ali de 2.500 Hz. Tá? Mas esse valor, né, pelo menos da componente de chaveamento, está fixa. Nesse conversor aqui, a componente de chaveamento pode mudar. Né? Ele pode, por exemplo, estar num contexto de operação que ele está batendo aqui nos limites da banda de esterese toda hora, como também ele pode comutar entre períodos de execução da malha de controle, bem curtinhos, e toda hora mudar o vetor espacial. Então você muda significativamente a componente harmônica fundamental dos sinais de tensão. E aí você varia também muito, numa faixa de frequências muito extensa, as componentes harmônicas desse sinal de tensão. Tá? Consequentemente de corrente e consequentemente do torque. E aí você pode, então, aplicar torque no eixo da máquina, e o estator, né, também recebe o mesmo torque por conservação de momento angular, só que em sentido contrário. Né? E se alguma dessas frequências coincidir com uma frequência de ressonância mecânica da máquina, a vibração fica muito violenta. Né? Você vai excitar o sistema na frequência que naturalmente ele já gosta de vibrar. Então a amplitude fica muito grande, a impedância mecânica dele para restringir esse movimento fica baixa, e aí com a impedância baixa o movimento fica com amplitude muito alta. Tá? Ou seja, esse comportamento é potencializado nesse contexto por essa variação aqui da frequência de chaveamento. Ok? Então esse é um problema. Outro problema é projetar filtros, né, em aplicações que demandem, né, um filtro entre o inversor e a máquina. Tá? Você projeta o filtro para que ele rejeite componentes espectrais previamente conhecidas. Se o sistema opera com componentes espectrais de frequência variável, tá? O espectro de alimentação passa a ser variável, você pode deixar, né, passar na saída do filtro uma componente de tensão associada à modulação PWM que você não gostaria que passasse. Tá? E isso vai, dependendo da aplicação, né, comprometer a operação do sistema. Tá? Componentes harmônicas de alta frequência aqui significa pulsação no sinal de torque, potencialmente vibração. Ok? Então, assim, são os prós e contras. Ele é mais simples, né? Muito competente, porém tem esse problema dessa frequência de chaveamento variável. Ok? Bom, eu vou encerrando então essa segunda parte da aula 21 e a gente continua aqui na segunda-feira com a aula 22. Até mais então.